Eu sei que eu tinha prometido fazer Shingeki no Kyojin hoje, mas houve uma pequena mudança nos planos. Attack on Titan virá semana que vem, então não se preocupem. Mas hoje, atendendo a vários pedidos feitos pelos inscritos aqui do canal, é chegada a hora de analisarmos Bleach finalmente. Digo finalmente porque Bleach talvez seja, ou fosse até agora, a maior lacuna na minha bagagem de shonen de lutinha. Basicamente, eu não sabia praticamente nada acerca dessa obra, que sem dúvidas é uma das mais importantes da história dessa mídia. Eu conhecia a cara de uns 5 personagens, o nome de uns 3 e alguns poucos pontos do enredo. Fora disso, mais nada. Nunca tinha visto um único episódio ou lido um único capítulo de Bleach. Eu só ficava observando as discussões da comunidade acerca dessa obra e vendo as opiniões que iam se consolidando ao longo dos anos. Dessa forma, posso dizer que fiquei absolutamente surpreso quando li Bleach pela primeira vez e surpreso de uma forma diferente da que fiquei semana passada com a saga de Baby. Resumidamente, eu gostei bastante desse primeiro arco de Bleach, que vai até o capítulo 70 no mangá. Eu realmente estava esperando uma obra meia boca, de tanto que eu ouvi falar mal dela internet afora. E a real é que Bleach virou meio que uma chacota na comunidade hoje em dia, então eu já entrei com os 2 pés atrás em relação a esse mangá. Mas devo dizer que o primeiro arco de Bleach não é só legalzinho, não é só mediano. Ele é realmente bom e é realmente bem feito, sólido, em um nível que eu não estava esperando. Vamos destrinçar bem isso daí. Antes, porém, já vou fazer aquele pedido tradicional aqui no canal. Espalhe a palavra de Zé Médio pela internet. Porra, hoje eu vou me derreter em elogios a Bleach. É o vídeo perfeito para você ir lá compartilhar entre a galera que gosta dessa obra, até porque é difícil ver alguém elogiar tanto assim esse mangá. Então faça essa caridade aos fãs de Bleach, leve até eles esse sincero afago. E se não for inscrito, já inscreve aí e ativa o sino para receber vídeo novo de anime e mangá toda segunda às 5h15. Simbora. O primeiro ponto que eu quero elogiar aqui é aquele no qual Bleach é incontestável, que é a arte do cubo. Acho que esse é um fator que até o maior hater de Bleach reconhece que é muito bem feito, mas mesmo aqui as coisas me surpreenderam positivamente. Eu estava esperando um mangá bem desenhado sim, estiloso e com enquadramentos diferentões, que era o que eu já tinha ouvido falar que tinha em Bleach. De fato, tudo isso está ali, mas há mais. Além do senso de estilo de cubo, um ponto que é bastante interessante na arte de Bleach é que ela é bem cinematográfica, por assim dizer. É como se o autor fosse um diretor de cinema que estivesse sempre pensando no melhor ângulo para posicionar sua câmera, com o intuito de criar um enquadramento que, além de bonito, tentasse passar visualmente o clima de cada cena, tentasse contar a história também visualmente. Evidentemente, isso está presente em alguma medida em vários quadrinhos de ação por aí, talvez até em todos, né? Porque afinal de contas a história não se conta só por meio do roteiro, mas também por meios visuais. Mas em Bleach isso alcança outro patamar. Às vezes realmente parece uma storyboard de algum filme de ação ou coisa assim. Há, por exemplo, um grande uso de close-ups nos rostos dos personagens, né? Aquele zoom no rosto de um personagem, acompanhado de linhas de movimento bem marcadas ao redor dele para dar ênfase na sua reação, ou enquadramentos de ângulos baixos para passar a noção de grandiosidade de algum inimigo, a diferença do tamanho entre o inimigo e o Ichigo, né? Para tentar causar uma sensação de perigo, entre outras coisas. Eu não vou analisar esses quadros de maneira específica aqui, muito embora caiba esse tipo de análise, principalmente para quem é mais especialista nessas coisas, né? Mas cabe pontuar como esse fator, além de ajudar a contar a história, dá a Bleach uma estética toda própria que o diferencia dos demais mangá shonen, e ter uma assinatura própria é sempre positivo. Mas para além de tudo isso, há outro grande mérito na arte do cubo, que é a de que ele frequentemente brinca com os quadros do mangá para passar ao leitor os estados emocionais dos personagens dentro de uma determinada cena. Ou seja, às vezes ele usa técnicas de cinema, né, mais, digamos assim, realistas, para passar uma determinada sensação ao leitor, mas às vezes ele faz exatamente o contrário. Ele explora as possibilidades de Bleach ser uma obra desenhada, né, uma história em quadrinhos, e aí ele pode usar elementos que não são possíveis no cinema, ou seja, elementos que não são estritamente realistas, né? A supressão do cenário atrás do personagem para que o leitor possa focar no seu rosto, ou então o uso das já mencionadas linhas de movimento para mascarar parte de um rosto, para que a atenção do leitor fique voltada apenas a um olhar atônito que o personagem esteja dando, ou então elementos visuais para representar a memória de um personagem, mas a memória visual especificamente, porque o cubo tem isso, né? Quando ele está representando o pensamento, entre aspas, cego do personagem, ele usa um quadro todo preto, que já é outro elemento visual importante que ele gosta de usar. E quando ele quer usar uma memória visual, quando o personagem está lembrando de uma cena, ele usa essa técnica
técnica que você tá vendo aí na tela, né? Que eu não tenho o nome, a referência, porque eu não sou especialista em desenho, mas ele usa essa técnica de desenho aí consistentemente para fazer o personagem, para retratar uma memória visual do personagem. Enfim, tem toda uma série de recursos que ele explora com maestria para marcar sensações em quem está lendo Bleach. Tem quadros totalmente em branco, enfim. Até por conta dessa elevada técnica visual do Kubo, as lutas de Bleach são bastante interessantes, mesmo quando não tem nada demais acontecendo. Do ponto de vista da coreografia, eu não me recordo de nenhuma luta que tenha apresentado nada muito elaborado. E mesmo assim, todas elas, ou quase todas elas, são muito legais de acompanhar, justamente por conta da dramaticidade que o Kubo sabe empregar nessas batalhas, usando todos os seus recursos enquanto desenhista. Então a arte de Bleach, além de muito bonita, ajudar a contar a história e representar com eficiência os estados interiores dos personagens, ainda imprime uma carga dramática muito interessante também às lutas da obra, tornando tudo muito mais dinâmico. Então não é uma parada tipo, sei lá, Dragon Ball, que tem uma coreografia bem intensa, pelo menos não é nesse início, né? Mas a arte dele, o modo como ele retrata visualmente tudo isso, com estilo, com estética e também com dinamismo, alternando também com esses momentos internos dos personagens, enfim, toda essa gama de recursos que ele usa faz com que as lutas sejam bem legais de se acompanhar, mesmo quando você depois que for pensar retroativamente chegar à conclusão de que não aconteceu muita coisa nessa luta, mas ela é muito bem feita. Mas nem só de desenho e de traço vive um mangá, então falemos de roteiro. Esse é o ponto no qual eu vejo mais críticas a Bleach e é o ponto no qual a obra mais me surpreendeu. Lendo essa primeira saga da história, a conclusão a que eu chego é: Tite Kubo é um escritor habilidoso, tão ou mais habilidoso que muitos que são hoje exaltados por aí pela comunidade otaku. Eu costumo dizer que a qualidade do escritor é medida de maneira mais justa nas histórias pequenas do que nas grandes, porque nas pequenas é onde você vê se ele consegue mexer com a emoção, se ele consegue construir um cenário e desenvolver esse cenário de maneira coerente, etc. Nas grandes histórias, outros fatores se envolvem aí, né? Que é o caso que eu acho que prejudicou Bleach, por exemplo. Ao que parece, o Kubo se perdeu com o tamanho de sua própria obra. À medida em que Bleach foi avançando e aumentando seu escopo, ele foi começando a colocar coisas contraditórias no enredo, a deixar vários personagens e várias subtramas sem desenvolvimento, etc. Ou seja, ele se atrapalhou com a administração de uma obra que durou muito tempo. Ele se atrapalhou com o fato de ter escrito muita coisa de improviso. Então é por isso que eu falo, a habilidade do escritor se mede na história curta, porque ele tá ali controlando tudo, vamos dizer assim. Quando começa a crescer muito, começa a acontecer várias coisas que não estavam planejadas para acontecer, e aí ele começa a fazer de improviso, e é muito fácil se perder quando você escreve de improviso. Mas isso não quer dizer que o autor seja ruim, que ele não sabe escrever. Quer dizer que a obra dele entrou numa lógica da qual ele perdeu o controle, que é claro que é um defeito. Não entenda errado, eu não tô dizendo que não é um defeito isso, que dizem que aconteceu com Bleach. Mas isso não denota que ele não sabe escrever. O problema aí é outro. Assim como o cara ter tudo planejadinho desde o início, como o Oda em One Piece, não é necessariamente uma habilidade de escritor. Isso é organização de suas ideias. O Oda é um baita de escritor, mas isso não se verifica, na minha opinião, pelo fato de ele ter feito uma obra muito grande, coerente. O fato de ele ter feito uma obra muito grande e coerente mostra que ele planejou e planeja muito bem One Piece. A gente sabe que isso é verdade. Mas a habilidade de escritor do Oda tá em outras coisas, em outros momentos. Mas enfim, quando a gente for falar de One Piece, a gente bate nessa tecla. Voltando a Bleach, aparentemente o Kubo foi se perdendo à medida que a história foi crescendo, né? Ele foi perdendo o controle, mas considerando esse primeiro arco sozinho, pode-se dizer que Bleach começou de forma bem redondinha. Todo o esqueleto básico de um bom e eficiente shonen está ali. A apresentação dos personagens, a construção gradual daquele mundo, que é bem diferente do mundo real, né? O aumento paulatino da tensão na história e até uma pequena sessão de treinamento que também é eficaz. Quanto aos personagens, Bleach opera de forma eficiente. É certo que até agora nenhum deles parece a reinvenção da roda, mas todos eles cumprem bem o seu papel ali na trama. O Ichigo é um protagonista basicão do shonen, que aliás às vezes me lembrou um Yusuke piorado. E aliás também, só pontuando, depois de ler esse início de Bleach eu entendi porque é que muita gente diz que Bleach, entre aspas, chupinhou Yu Yu Hakusho. Eu acho exagero dizer isso, mas as influências são evidentes, né? O Ichigo é um protagonista basicão de shonen, mas não é um personagem ruim. Tudo nele é batido dentro desse tipo de história. Não tem nada ali que você já não tenha visto em outro lugar. Mas não há, ou pelo menos não há ainda, grandes defeitos na sua caracterização. O mesmo se diga dos outros. O Ishida apareceu para ocupar o espaço do rival, e ele não sai muito disso.
complexo, mas o seu background é interessante, com toda aquela questão da guerra entre os Queens e os Shinigami, por exemplo. A Orihime é aquele arquétipo clássico do shonen, que é a menina avoada, né, que é inocente e tem um bom coração, mas ela não chega a se tornar irritante, tendo inclusive uma construção decente nesse início de mangá, com aquele pequeno enredo envolvendo o irmão dela, né, que tem peso emocional, aquela parte. E aliás, Jujutsu Kaisen Zero deu uma chupinhada nessa parte aqui, né? Eu me liguei nisso aí. O Shed, apesar de também não ser nada complexo e de ter sua construção resumida em 2 ou 3 quadros, ali naquela hora quando ele vai despertar o poder dele, né? Ele também tá bem caracterizado como o personagem que se sacrifica e busca proteger os outros, e por aí vai. Você consegue entender qual é o ponto de cada personagem de Bleach e consegue ter empatia por cada um deles. Você consegue entender de onde o personagem vem, vamos dizer assim. Qual é a dele, né? A relação da Rukia com o Ichigo é bem decente também, apresentando a evolução natural da afeição entre ambos ao longo dos capítulos, né? Até porque o enredo de Bleach nesse início, ele não se apressa. Ele leva seu tempo para ir fazendo tudo numa boa, então consegue estabelecer tudo de uma forma bem correta. Esse é outro ponto que me chamou a atenção nesse primeiro arco de Bleach, positivamente falando. O autor não tem medo de ir estabelecendo e trabalhando aos poucos as relações entre os diversos personagens. Rukia e Ichigo, Ichigo e Orihime, Orihime e Tatsuki, o Ishida quando ele entra na trama, os outros amigos da escola, que a maioria é chata pra cacete, mas isso é outra coisa. Tudo isso tá bem colocadinho ali no roteiro. Você tem várias cenas que muita gente não gosta, mas várias cenas na escola que ajudam a construir uma relação entre os personagens. Até a Rukia também e o Ichigo se beneficiam dessas cenas na escola. Você tem flashbacks, você tem momentos de descontração, você tem várias coisas que são usadas pelo Kubo numa história que não tá apressada, que muita gente pode considerar lenta, e nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, mas que na verdade ela tá fazendo todo o necessário para construir a sua base de forma sólida. Outra coisa interessante aqui nesse início é o quão frequentemente o autor coloca foco nos pensamentos e nos estados internos dos personagens. Pode parecer uma coisa básica, e é uma coisa básica, mas Bleach usa esse artifício com mais frequência que várias das histórias shonen que tem por aí, e esse é um elemento que ajuda muito na construção dos personagens e na nossa aproximação enquanto público desses personagens. Saber o que eles estão pensando, como eles estão se sentindo em cada cena, em cada contexto, é um fator muito eficaz para gerar empatia do público por cada um deles, e Bleach sabe usar muito bem isso a seu favor. Veja que nada disso aqui que é feito é de outro mundo. Eu não estou dizendo que os personagens de Bleach são diferenciados, que você vai encontrar alguma coisa aqui muito fora da caixa ou qualquer coisa assim. Quando eu estou falando de desenvolvimento, de trabalhar o personagem, eu estou falando dentro de um contexto de simplicidade, mas é tudo bem feito dentro dessa simplicidade, né? Talvez alguém ache esse começo bem parado, porque realmente 70 capítulos é muita coisa para um arco só, mas eu não concordo com essa avaliação. A maioria das coisas que ocorrem aqui tem relevância para o roteiro geral da série, seja desenvolvendo algum personagem, como aquelas partes que trazem à tona o passado da Orihime ou do próprio Ichigo, seja demonstrando o surgimento dos poderes de alguém, tipo aquela parte na qual o Ishida enche o mundo de Hollow, né? E aí alguns personagens-chave começam a desenvolver seus poderes, seja expandindo o universo de Bleach, quando o Ishida aparece e você explora a guerra entre os Queens e os Shinigami, por exemplo, ou então quando o Urahara treina o Ichigo e a gente começa a conhecer um pouco mais sobre como funcionam as regras daqueles poderes, enfim. Uma coisa ou outra ali realmente está sem muito propósito, mas mesmo essas partes são interessantes porque trabalham de forma eficiente o impacto emocional das cenas e acontecimentos. Por exemplo, a parte do Don Kanonji não precisaria estar ali de fato. Eu não consigo ver nada na qual ela acrescente ao roteiro geral da série, mas é uma pequena parte do enredo, que tem seus 4 capítulos, sei lá, que está escrita de forma muito correta, demonstra uma situação, desenvolve essa situação e chega a uma conclusão satisfatória. Não é nada de outro mundo, é certo, mas não é mal escrito de maneira nenhuma. Novamente, é onde dá pra ver a habilidade do Kubo enquanto escritor, essas pequenas histórias. Então eu não retiraria isso do mangá de maneira nenhuma. Pode-se dizer que a história da Calopsita do Shed é meio isso também. Apesar de que ali é que nós somos apresentados a esse personagem e a sua personalidade, né, de ser protetor. Esse personagem, o Shed, ele é tão simples que essa apresentação poderia ter sido feita em momento posterior. Mas aquela história é tão legal, ela trabalha tão bem as diversas emoções que tenta gerar no leitor, né? Emoções de raiva contra o vilão, emoção de empatia com o garoto que virou a Calopsita, emoção de empatia pelo Shed, pela
pela sua personalidade protetora, a catarse que o Ichigo provoca quando enfrenta o vilão, enfim, ela consegue trabalhar tão bem todas essas emoções que seria um crime não tê-la deixado no mangá. Aliás, foi com essa pequena história que eu vi a habilidade que o Kubo tem de escrever e desenvolver os pequenos enredos. Então essa estrutura de inimigo da semana que o arco inicial adota em sua primeira parte, ela não é desperdiçada. À medida que os heróis vão enfrentando novos inimigos, nós vamos conhecendo mais dos personagens e o autor vai estabelecendo aquele grupo que será o principal pelo resto do mangá. Na última parte desse arco inicial, o Kubo sabe elevar o peso dos acontecimentos usando o evento de grande impacto, que é a captura da Rukia, para que ela seja executada na Soul Society, como um gancho muito interessante para o arco seguinte da história. Antes, porém, há uma pequena parte na qual o Ichigo tem que treinar, que também é um clássico do Shonen, para poder encarar esse novo desafio. E também essa parte está feita de maneira correta. O autor apresenta claramente o problema, que no caso é o fato de o Ichigo estar sem os poderes de Shinigami, e vai trabalhando passo a passo do treinamento que vai fazer o protagonista superar esse problema e atingir o nível de poder necessário para a árdua missão. Tudo isso enquanto recheia o treinamento de cenas de impacto e de, entre muitas aspas, lutas eficientes o suficiente para atingir o propósito. Quando os heróis atravessam o portal para adentrar a Soul Society, que é o evento que encerra esse arco inicial e começa o segundo, o leitor fica ansioso para ver o que virá a seguir, justamente porque essa base foi toda feita corretamente. Nós já estamos aclimatados aos personagens, nós já sentimos o impacto da captura da Rukia, nós já percebemos o perigo representado pelos adversários da Soul Society, os outros Shinigamis, e nós também testemunhamos o crescimento da força dos heróis. Então toda a preparação está lá e agora falta ver como tudo isso será desenrolado no futuro. Eu particularmente estou bem curioso. Confesso que hoje a Madeira não vai cantar, por incrível que possa parecer. É certo que há críticas a esse primeiro arco quanto às piadas que o Kubo vai despejando na história o tempo inteiro, que pode até quebrar o clima de tensão, mais ou menos como ocorre na saga Baby do GT, conforme eu analisei na semana passada. Eu entendo essa crítica e até concordo que dava para retirar totalmente essas piadas que ele coloca ali no meio dos momentos mais sérios. Elas ali não servem a propósito nenhum e podem atrapalhar a experiência de muita gente. Mas a mim elas não atrapalharam pelo motivo seguinte: elas são bem curtas e rápidas. Ao contrário do Dragon Ball GT, que colocava longos e excruciantes minutos do Goku jogando banco imobiliário em outra dimensão, os gracejos que Bleach coloca no meio dos momentos de tensão ocupam um ou dois quadros do mangá e logo depois o autor já retorna para o curso normal dos acontecimentos. É muito fácil ignorar essas piadas e ficar focado só no que importa, justamente porque passa tudo muito rápido. Maior problema seria se ele estendesse demais esses momentos cômicos, aí sim quebrando a tensão das cenas de luta ou de treinamento. Mas isso não ocorre aqui. Outra crítica que fazem é ao ritmo lento do arco. Já expliquei por que eu não concordo com essas críticas. Pouca coisa acontece sem propósito aqui. Acho que dava para cortar no máximo de 8 a 10 capítulos desse início e repito, mesmo assim eu não cortaria. Eu acho que essas curtas histórias valem por elas mesmas, pelo modo como foram escritas e desenvolvidas. Outra coisa é que o humor de Bleach incomoda alguns. A mim, não fedeu nem cheirou. Algumas piadas foram engraçadas, outras não, mas tudo isso é muito subjetivo. Não tem muito o que se discutir a esse respeito aqui. Outros reclamam dos personagens serem muito genéricos, e aí cai naquilo que eu disse. É verdade que nenhum deles é fora da curva sob nenhum aspecto, mas todos, ou pelo menos vários deles, são escritos e trabalhados de uma maneira correta. Originalidade é sempre um ponto positivo, mas de maneira nenhuma é obrigação. O autor deve fazer o que se propõe de forma eficiente, e o Kubo faz isso com maestria nesse primeiro arco. Lamentavelmente, parece que Bleach é uma obra que vai se perdendo em termos de escrita ao longo do tempo. Se isso realmente acontecer, vai ser triste de acompanhar a lenta morte de uma história que começou de uma maneira tão legal e bem estruturada. Em resumo, digo que Bleach foi uma surpresa muito grata. Onde eu estava esperando um mangá estiloso, mas mal escrito, eu encontrei um mangá não só estiloso, mas muito consciente de vários artifícios visuais que ajudam a contar sua história, e para além de tudo isso, um autor que, longe de ser uma chacota, soube estruturar o esqueleto do seu enredo de maneira bastante satisfatória, seja estabelecendo seus personagens e suas relações, seja construindo um mundo que os cerca e a evolução dos seus poderes, seja ainda demonstrando habilidade para escrever pequenas histórias com um bom impacto emocional e fazendo isso de maneira correta. Além disso, soube apresentar lutas divertidas o suficiente e imprimir tensão no momento certo, gerando um poderoso gancho para o arco seguinte de sua história. Eu não sei o que aconteceu com Bleach nos arcos futuros, mas o Tite Kubo não é o juvenil que pintam dele internet afora não, isso é certo. Muito obrigado a quem assistiu até o final, isso é sempre importante aqui pro canal. Se gostou, compartilhe o vídeo com a comunidade de Bleach principalmente e nos ajude a crescer. Se inscreva no canal também. Semana que vem, aí sim, falaremos de Shingeki
no Kyojin. Até lá.